A história do McDonald's. Dick McDonald, quando tinha a ambição de abrir o seu próprio restaurante, não podia imaginar a proporção que ele tomaria em poucos anos. Confira a história por trás do McDonald's. Mas antes de irmos para a história, já se inscreve no canal, deixe seu like e comenta o que gostaria de ver por aqui. Sem mais delongas, vamos para a história. A história do McDonald's pode servir de inspiração para muitos gestores de restaurantes. Afinal, estamos falando de uma rede de fast food altamente popular no mundo inteiro e sua origem e sucesso são questões de muito debate em todos os setores, não somente no gastronômico. Isso acontece por conta das polêmicas entre seus fundadores, principalmente no começo dos negócios, sendo pauta de discussões calorosas sobre o capitalismo e a honestidade do homem de negócios. Hoje, a rede conta com mais de 14 mil unidades nos Estados Unidos e 24 mil espalhadas ao redor de mais de 100 países diferentes, inclusive no Brasil, que abriga 1.000 lanchonetes da franquia. Conheça mais sobre a história do McDonald's, ou pelo menos o que é conhecido sobre ela. Como o McDonald's começou? Os irmãos Dick e Mac sonhavam em abrir uma rede de restaurantes quando, em 1937, abriram uma barraca de cachorro-quente em Arcadia, Califórnia. Tudo ia bem quando, depois de 3 anos, decidiram se mudar para San Bernardino, também na Califórnia, e abriram o restaurante McDonald's na famosa Rota 66, em 1940. A maior parte do cardápio era composta por churrasco, mas entre as opções havia o hambúrguer. Naquela época, os pedidos já eram entregues nos carros, mas com um diferencial. Os garçons de patins levavam os pedidos até os clientes. Isso foi um grande diferencial na época, o que acabou se tornando tendência em outros estabelecimentos. O restaurante ficou fechado por alguns meses, mas o motivo era nobre. Dick e Mac perceberam que seus lucros vinham em sua maioria dos hambúrgueres, então reformularam todo o seu cardápio, focando nos hambúrgueres. Quando reabriram o restaurante, em 1948, o cardápio tinha apenas opções de hambúrgueres, batata frita e milkshake. A operação também mudou. Cada hambúrguer levava pouco tempo para ser feito, cerca de 1 minuto. A operação toda não exigia a presença do garçom, então os pedidos não eram mais levados por garçons de patins. O cliente pedia diretamente ao cozinheiro, que preparava o lanche e o entregava embrulhado rapidamente. Inclusive, a nova loja já tinha um gigante M em amarelo. Era possível enxergá-lo por toda a cidade. Os negócios estavam voando alto e, em 1953, os irmãos venderam a primeira franquia em Phoenix, Arizona, para Neil Fox. Logo em seguida, mais 2 lojas foram inauguradas, ainda na Califórnia. Porém, um fato aconteceu entre os anos de 1954 e 1955 que mudou todo o rumo dos irmãos McDonald. A chegada de Ray Kroc. Ray Kroc era um vendedor de mexedores de milkshake e estava em um período difícil de vendas. Em uma visita ao McDonald's, ele conseguiu uma encomenda de 6 liquidificadores. A princípio, ele achou que havia ganhado na loteria com essa venda, mas começou a observar toda a operação e movimento de clientes no restaurante. Kroc nem imaginava o que estava por vir. Ray ficou impressionado com o negócio dos irmãos McDonald. Tudo era perfeitamente cronometrado. Fascinado por tudo, ele convenceu os irmãos a vender uma franquia em uma localização no subúrbio de Chicago. Esse foi o 9º restaurante da marca, aberto em 15 de abril de 1955. Alguns locais afirmam que essa foi a data que o McDonald's começou. Na década de 60, Ray Kroc tinha uma ideia de expansão nacional para a rede de franquias. Porém, os irmãos eram mais conservadores e não tinham tanta ambição. Aliás, o sonho deles era conseguir $1 milhão antes dos 50 anos, e as lojas ficariam para os funcionários deles que estavam com eles desde o início. Pensando em boicotar os planos de Ray, os irmãos concordaram em vender sua loja por $2,7 milhões e 0,5 nas participações nos lucros. Ray pechinchou, mas aceitou a oferta. Porém, esse foi um acordo selado apenas por um aperto de mão, o que foi o grande erro dos irmãos. Ray não cumpriu sua parte no acordo, não pagou os irmãos e não parou por aí. Ele foi entrando cada vez mais na sociedade até tirar de vez os irmãos Dick e Mac dos negócios. Além disso, eles também perderam a marca. A marca McDonald's foi registrada. Afinal, esse é um requisito básico para se abrir uma franquia, mas ela não pertencia aos irmãos Dick e Mac. Mesmo sendo o sobrenome deles, a marca agora é de Ray, que dirigia a empresa. Portanto, os irmãos não poderiam mais usá-la. Após o golpe, os irmãos continuaram com seu restaurante, agora chamado The Big M, fazendo referência ao grande M em sua construção. Mas a história deles não acabou aí. Ray Kroc abriu uma franquia da loja em frente aos irmãos,
obrigados a fecharem suas portas alguns anos depois. Mac morreu em 1971 de ataque cardíaco. Ele sofreu com esse golpe a sua vida toda. Dick viveu até os 89 anos e morreu em 1998. Ele viu o quanto o irmão sofreu com esse golpe e não queria acabar da mesma forma. Ray Kroc morreu em 1984. Os objetivos de Kroc era a expansão nacional. Para isso, ele mudou algumas coisas na forma que os irmãos trabalhavam, para deixar tudo ainda mais rápido. A princípio, para diminuir o tempo que os clientes ficavam nos restaurantes, ele desligava o sistema de aquecimento. As bebidas eram servidas em cones de papel, impossível de serem apoiadas nas mesas. Era preciso segurar a bebida enquanto comia. As mesas e cadeiras também foram pensadas para que as pessoas passassem menos tempo ali. As cadeiras eram de encosto reto. Além de desconfortáveis, as pessoas tinham que se inclinar nas mesas para comerem. Dessa forma, terminavam suas refeições mais rapidamente. As mesas eram grandes demais, o que dificultava qualquer comunicação. Mas por que ainda comiam no McDonald's? Porque a comida era barata e então o local também era. Quem iria para esse lugar não esperava um atendimento excelente, apenas comida rápida e barata. E essa foi a história do McDonald's, a maior rede de fast food do mundo. Aqui contamos como os irmãos Dick Mac e McDonald criaram e perderam seu negócio para Ray Kroc, que se intitulou o criador do McDonald's. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. E não perca nenhum vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!